Saudações, nesse vídeo mostrarei alguma coisa a respeito da anatomia do pâncreas. Então nós temos aqui o pâncreas, é essa estrutura, essa glândula, tem esse formato aqui em forma de gancho. Veja que a superfície dele é toda lobulada, né, finamente lobulada, e ele apresenta aqui a cauda do pâncreas, aqui o corpo do pâncreas, aqui o colo do pâncreas, aqui a cabeça do pâncreas e aqui o processo uncinado do pâncreas, que é uma parte do pâncreas que faz uma volta aí, dando aspecto em gancho. Aqui temos essa figura do abdômen sendo seccionado, né, retirado a parede abdominal anterior. Nós temos aqui o grande aumento, alças do intestino delgado, cólon, fígado e estômago. Não vemos o pâncreas. Agora foi retirado o grande aumento, então nós temos o fígado, o estômago, o cólon e as alças delgado. Ainda não vemos o pâncreas. Foi retirado parte do cólon, né, o cólon transverso, e rebatido o intestino delgado aqui para a esquerda, expondo o mesentério. E aqui nós temos estômago, pequeno aumento, duodeno, e aqui a gente já vê o pâncreas, já vê parte da cabeça do pâncreas e do processo uncinado do pâncreas. Então, o duodeno abraça, a segunda porção do duodeno, né, a primeira, a segunda e a terceira porção do duodeno, abraçam a cabeça do pâncreas numa forma de C. A cabeça do pâncreas fica aqui dentro, o processo uncinado ele passa por trás dos vasos mesentéricos superiores. Aqui está a artéria mesentérica superior, a veia mesentérica superior. Por trás passa o processo uncinado do pâncreas. Então será necessário retirar o estômago para a gente ver o pâncreas. Nessa ilustração a gente não retirou o estômago, mas tornamos aí o estômago transparente. Então, por transparência, você vê que o pâncreas está lá atrás do estômago. Então aqui está o pâncreas. Observe vários detalhes. Primeiro, que a cauda do pâncreas está muito próximo do hilo do baço. Aqui está o baço. Aqui o hilo esplênico, veja a cauda do pâncreas lá muito próximo do hilo do baço. Na verdade, inclusive existe um ligamento de mesentério que une a cauda do pâncreas ao baço. Aqui o corpo do pâncreas, a cabeça do pâncreas. Veja que a cabeça do pâncreas fica dentro deste C que o duodeno faz. E aqui o processo uncinado do pâncreas, ele passa por trás dos vasos mesentéricos, da veia mesentérica superior, da artéria mesentérica superior. E observe que o colo do pâncreas, que vai daqui até aqui, é exatamente a parte do pâncreas que está à frente dos vasos mesentéricos. Acima, na margem superior, você tem o tronco celíaco. Essas relações anatômicas são muito importantes, porque você pode ter, por exemplo, um tumor de pâncreas e ele pode infiltrar exatamente essas estruturas adjacentes. Então ele pode infiltrar, por exemplo, a veia mesentérica superior, a artéria mesentérica superior, o tronco celíaco, a parede posterior do estômago, pode infiltrar o baço, pode infiltrar a artéria esplênica que está passando ali por cima, pode infiltrar a veia esplênica, que é essa que está passando aqui atrás dele. Então, é importante saber todas essas relações anatômicas. E veja aqui o colédoco, passa por trás da primeira porção do duodeno, por trás da cabeça do pâncreas, entra na cabeça do pâncreas, recebe o ducto de Wirsung e vai entrar no duodeno. Então, essas relações anatômicas são muito importantes. Atrás aqui da cabeça do pâncreas estará a veia cava inferior, que é essa em azul. Aqui nesse esquema foi seccionado então a parte da parede anterior do duodeno, mostrando então aqui o piloro, aqui a primeira porção do duodeno, chamado bulbo duodenal, aqui a segunda porção,
aqui a terceira porção do duodeno e aqui a quarta porção. Aqui o ângulo de Trites, aqui já jejuno. Aqui o pâncreas foi aberto e mostrando no seu interior o ducto pancreático principal e os ductos pancreáticos secundários, né, os ramos secundários aí do ducto pancreático. E ali o ducto pancreático principal passa, faz essa curva dentro da cabeça do pâncreas, inclina em direção ao processo uncinado, volta em direção ao duodeno, une-se ao colédoco e forma a ampola de Vater, que desemboca aqui na papila duodenal principal. Existe uma outra papila um pouco mais acima, que é a papila duodenal secundária, por onde chega o ducto de Santorini, que drena algumas áreas da cabeça do pâncreas. Essa anatomia desses ductos pode variar grandemente. Veja que o colédoco passa atrás do duodeno. Aqui nós temos esse esquema de irrigação, no qual uma coisa muito importante, aqui está o duodeno, veja estas duas artérias, são as artérias pancreato-duodenais. Elas estão entre o duodeno e aqui o pâncreas. O pâncreas não está representado aqui, mas a gente sabe que a cabeça do pâncreas está aqui. Então essas artérias pancreato-duodenais têm anterior e posterior, e cada uma delas divide-se em antero superior e póstero e antero inferior, póstero superior e póstero inferior. Mas a gente pode chamá-las de pancreato-duodenais, anterior e posterior. Elas ficam entre o duodeno e a cabeça do pâncreas. Isso é muito importante porque ocasionalmente na tomografia você não consegue diferenciar até onde vai o duodeno e até onde vai a cabeça do pâncreas. Então essas artérias, se tiverem realçadas, elas fazem o limite entre o duodeno e a cabeça do pâncreas. Aqui uma visão posterior, como se a gente tivesse retirado a coluna vertebral, retirado o dorso do paciente, estamos olhando de trás para frente. Então aqui vai ser o lado direito, aqui vai ser o lado esquerdo. Então aqui nós temos o estômago, aqui nós temos o duodeno formando aquele C, a primeira porção, a segunda porção, a terceira porção, a quarta porção, o ângulo de Trites e o jejuno. Aqui nós temos a cabeça do pâncreas, aqui nós temos o processo uncinado do pâncreas. Veja que a artéria pancreato-duodenal posterior, ela passa aqui. Na verdade, ela não passa bem aqui, ela passa um pouco mais para cá, nesse sulco entre o duodeno e a cabeça do pâncreas. Existe um sulco aqui e é exatamente por aqui que ela passa. Existem variações também nisso aí. Aqui nós temos o colédoco, que passa inicialmente atrás da cabeça do pâncreas, depois ele penetra na cabeça do pâncreas para entrar no duodeno. E aqui nós temos a veia porta, que é formado pela união da veia mesentérica superior, que é essa aqui, com a veia esplênica, que é essa aqui. O baço fica exatamente aqui. Aqui nós temos a artéria esplênica, que é um ramo do tronco cilíaco que passa na porção superior do pâncreas, junto à margem superior do pâncreas. A veia esplênica passa junto à margem posterior do pâncreas. Aqui a veia mesentérica inferior entra na veia esplênica. Então, essa região aqui do pâncreas é o colo do pâncreas, a região exatamente que está à frente da veia mesentérica inferior e da artéria mesentérica, aliás, da veia mesentérica superior e da artéria mesentérica superior. É o colo do pâncreas. Para cá é a cabeça do pâncreas, daqui para cá é corpo e cauda do pâncreas. E aqui é o processo uncinado. Veja que ele faz essa curva e ele passa por trás dos vasos mesentéricos, né? Ele está passando por trás aqui da veia mesentérica superior, da artéria mesentérica superior. Ao redor desses vasos tem sempre gordura aqui, separando esses vasos do pâncreas, que é outra coisa muito importante,
porque vai delimitar aí algumas patologias. Ok? Então, nesse vídeo, o objetivo foi mostrar resumidamente a anatomia do pâncreas. No vídeo seguinte, nós mostraremos a anatomia seccional do pâncreas no cadáver e depois na tomografia computadorizada. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.